Uma das coisas que a pandemia fez foi dar uma dimensão da nossa vulnerabilidade. Bem-vindos ao 20º e último episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. Antes de tudo, eu queria contar uma historinha. Quando meu filho era pequeno, ele tinha uma amiga, e eles tinham mais ou menos a mesma idade, e essa história é de quando a amiga dele tinha talvez 5 anos. E eu falei para ela, olha, sabe que, não sei como é que a gente começou essa conversa, mas em algum momento eu falei para ela, então, nós somos animais. Ela disse, claro que nós não somos animais. Eu disse, sim, nós somos animais. Você acha que nós somos o quê? Não, nós somos seres humanos, não somos animais. Mas por que você acha que a gente não é animal? Não, porque, por exemplo, a gente mora em casa, os animais não moram em casa. Aí eu expliquei para ela que não, que você pode pensar no formigueiro, você pode pensar em muitas outras espécies de casa, e que os animais sim viviam em casa e podiam viver em casas eventualmente. Daí ela falou assim, não, mas os animais não falam. Aí eu expliquei para ela que sim, pode ser que os animais tenham várias formas de comunicação, mas não é que isso não é exatamente o que define os animais. Enfim, a conversa foi andando e eu tentando convencê-la que nós éramos animais e ela com muita dificuldade de concordar comigo. Até o momento que ela chegou para mim e disse assim, bom, olha só, mas se nós somos animais, por que na porta do shopping está escrito assim, é proibida a entrada de animais e nós podemos entrar? Diante desse argumento, eu tive que colocar o rabo entre as pernas e dizer, sim, talvez, então, você tem razão, talvez nós não sejamos animais, ou a gente, então, já deixando a história de lado, a gente confere a nós mesmos um status muito especial, um status de, tudo bem, reconhecemos que somos animais, mas não somos como os outros animais. A gente tem um certo medo de reconhecer essa nossa animalidade. Talvez um dos motivos seja porque a animalidade remete a uma vulnerabilidade. Então, essa ideia de que as doenças pandêmicas matam as pessoas morrem pelas ruas, parecia ter sido deixado para trás. Essa história de que a gente tem que fugir dos predadores, se encarapitar numa árvore para não ser comido, também parecia ter ficado para trás. Então, essa ideia de que a gente está tão conectado à natureza, tão dependente dos processos naturais, é uma coisa que a gente parece querer evitar e da qual a gente parece ter medo. Parece também que a gente vem migrando de uma situação onde a gente parecia confortável com os nossos corpos e como organismos vivos, mas agora a gente já está querendo ficar mais assim próximos das máquinas, né? Então a gente sente muito mais conforto diante de uma máquina do que de outros seres do nosso planeta. Quer dizer, a gente sente um enorme desconforto em relação, por exemplo, aos insetos, mas a gente fica muito confortável com máquinas, celulares, aquelas superfícies lisinhas, limpinhas e tal. Então essa reluzente modernidade das máquinas parece seduzir muito mais a gente do que o mundo da natureza, da carne, do sangue, da morte, da efemeridade. Então talvez essa possível imortalidade das máquinas acabe dando uma inveja para a gente, essa ideia de que a gente não pode, o corpo de uma máquina não pode sofrer, não sofre, não é castigado de alguma maneira, isso também parece seduzir a gente. Enfim, a gente tem uma dificuldade de aceitar essa vulnerabilidade e essa nossa animalidade. E isso ficou muito, muito claro na pandemia. É interessante porque a pedagogia da pandemia acabou sendo uma pedagogia atroz. Para quem é otimista, é uma pedagogia que convida a uma reflexão. Mas para quem é pessimista, o que aconteceu, o que está acontecendo na pandemia, é um convite ao desespero.
né? A gente não consegue lidar com essa vulnerabilidade. O fato da gente não agir para transformar os processos que vão fazer que haja futuras pandemias, ou que o clima do planeta se torne hostil para a gente continua agindo como se isso não fosse o primeiro tópico de qualquer agenda. Isso mostra que a gente está varrendo essa vulnerabilidade para debaixo do tapete. O tapete já está parecendo o Himalaia, o Everest, de tantas coisas que a gente varreu para debaixo desse tapete nessa pandemia, e a gente não está realmente conseguindo transformar as nossas relações com a natureza e uma série de outras coisas que são, de fato, as relações, as causas últimas, né, de uma pandemia como a que a gente está acontecendo, como a gente está vivendo, né? Bom, mas enfim, despistar essa vulnerabilidade, empurrar ela para debaixo do tapete, dificilmente vai resolver o problema. Então a gente vai continuar mantendo o tipo de relação que a gente mantém com a natureza, e isso vai nos levar certamente a novas pandemias, a um clima cheio de eventos extremos e muitas outras situações, e o que é mais difícil e o que se avizinha e que é mais duro é que a gente vai viver num planeta que é muito imprevisível. Então a vida, fazer planos, projetos, vai ficar cada dia mais difícil. Mas enfim, esse é o último episódio da série A Pandemia Nossa de Cada Dia. A pandemia não acabou, é claro, ela provavelmente não vai acabar, ela chegou para ficar, ela vai ser tratada de outras maneiras, mas ela chegou para ficar. Mas com a série também acaba uma outra coisa, e isso talvez seja o mais triste. Com a série acaba o sonho de que uma outra forma de estar no mundo seria possível. Essa ideia de que o mundo, mesmo contra a sua vontade, parou, e isso era um momento para refletir e transformar as nossas relações com a natureza, entre nós mesmos, na humanidade, que isso era uma oportunidade para uma transformação, isso, na verdade, parece ter sido apenas um sonho de alguns de nós. Muita imunidade e muita resistência a todos nós.